Olá pessoas, está começando mais um vídeo do Acervo Maldito e hoje eu vou contar uma história que aconteceu aí no final de ano que me deixou um pouco até arrepiado, por assim dizer. Bem, eu não vou destrinchar todo o assunto porque é um assunto que dá pano para manga, é muito comprido, muito extenso, mas a gente vai falar o máximo possível vou colocar o máximo possível de detalhes nesses assuntos aqui e durante o vídeo eu vou colocando algumas imagens de coisas assim que são um pouco até que assustadoras no final das contas, porque são vários temas de conspiração. Bom, eu começo mostrando essa imagem que você está vendo aí na tela e já começo perguntando também se você por acaso sabe que diabos é isso aí. Bem, a nossa história é a seguinte. Na Áustria estavam reunidos ali alguns arqueólogos e os caras estavam fazendo algumas escavações, inclusive eles encontraram lá algumas ruínas que supostamente data do século XIII. Já faz algum tempo que eles estão vasculhando aquele local ali e eles até encontraram algumas coisas bem assim valiosas, né? Vamos por assim dizer, mas nada tão intrigante quanto esse bagulho aí da foto. Bem, acontece o seguinte, vai vendo que história bizarra que dá tudo isso aí. Esse bagulho aí, eles não souberam identificar exatamente do que se trata, mas eles chegaram a publicar essa imagem em vários jornais e agora surgiu várias histórias de conspiração, teorias no caso, que afirmam que esse bagulho aí, essa pedrinha aí feita de barro e cheia de letras cuneiformes, e cheia de escritas cuneiformes, são na verdade a representação de um aparelho celular. Será que os antigos tinham essa tecnologia que nós descobrimos só recentemente? Estranho. Bem, obviamente esse fato acabou me intrigando, eu gostei dessa história aí e fiquei pensando assim, nossa, que sinistro, né? E surgiram várias teorias e a que eu mais gostei ali em relação a tudo isso é que na verdade esse povo antigo, seja lá quem for, quem era, tinha recebido essas pedras aí, sabe de quem? De pessoas ou extraterrestres que viajaram no tempo. Esse negócio para mim é um pouco sinistro porque, veja só, se existe a possibilidade de viajar no tempo, principalmente de voltar ao passado, imagina quanta merda alguém pode fazer tentando se favorecer, tirar proveito disso aí. É cabuloso esse tipo de coisa. Mas não é só isso não, a ideia é a seguinte, eu parei para pensar, mas o que um viajante no tempo ia dar, por que um viajante no tempo ia dar um celular de pedra para um povo antigo? Honestamente, eu fantasiei várias coisas aqui na minha cabeça e a que eu achei mais plausível foi a seguinte, por exemplo, supondo que sim, que haja um extraterrestre ou pessoas que viajam no tempo, foi lá, visitou os antigos, ele pode ter falado com um celular ou qualquer aparelho desse tipo aí, e os caras viram lá eles comunicando com aquilo e falaram, não, vou fazer um parecido aqui em homenagem a eles. Vocês sabem como é que o povo antigo era, eles faziam esculturas, faziam várias coisas para simbolizar tudo aquilo que eles viam e acreditavam. Também, obviamente, pode ser só uma coincidência, ser só um pedaço de pedra mesmo com alguma escrita ali, e que, aos nossos olhos, parece ser um celular. Mas imagine o que eu acabei de dizer agora, tenta pensar um pouquinho no que eu acabei de dizer, reflete um pouco. Se é possível viajar no tempo, imagine um ser humano viajando no tempo, quanta merda ele não ia fazer. Vai ver, nossa vida é tão difícil aí hoje em dia justamente porque alguém viajou no tempo. Ou será que alguém foi lá, viajou no tempo e consertou alguma coisa ainda pior? Seja como for, eu vou querer saber a opinião de vocês aí, eu quero saber o que vocês acham dessa foto aí. Só que a coisa não para por aí não. Com toda essa história, eu lembrei de alguns temas que envolvem viagem no tempo e celular, e nós vamos mostrar alguns deles aqui agora. Bem, eu começo falando de um tema, de uma teoria de conspiração bem famosa que está relacionada ao artista Charlie Chaplin. Eu acho que vocês conhecem ele. Bom, para quem não conhece Charlie Chaplin, pode fazer uma pesquisa aí depois, mas em resumo, é um artista, um produtor, ele fazia filmes aí, ele fazia na época de cinema mudo, tá? Aqueles cinemas que era só imagem preto e branco e não tinha áudio. Bem, acontece que em 1928 foi feito um filme chamado O Circo, de Charlie Chaplin, e nele tem uma cena bem curiosa, que é essa aí que você está vendo agora. Se você prestar bem atenção, se você notar bem,
vai perceber que essa mulher parece estar segurando ao lado do rosto algo que aparenta ser aí um telefone sem fio ou um celular. E essas são coisas que ainda não haviam sido inventadas nesse ano aí de 1928. Outra coisa interessante da cena do filme é que o pessoal sempre fala que os trajes, embora sejam da época, não está combinando exatamente com o figurino, ou seja, é a mesma coisa que você usar uma bermuda com uma camisa social. Mas isso são os críticos que dizem, os conspiradores. Eu não faço ideia se de fato isso é verdade ou não. Aliás, tem até um detalhe, quando você pode ver que a mulher está andando, você pode notar que o sapato dela parece ser maior do que ela, tanto é que o sapato dela faz uma dobra, né? Ou seja, algumas pessoas sugerem que essa mulher aí viajou no tempo, pegou essas roupas emprestadas aí em algum lugar e estava se comunicando com alguém bem na cena do filme ali, porque, não sei se vocês sabem, mas esse tipo de filme aí não era feito assim em estúdio, somente em estúdio, com toda a organização do mundo, não. Eles usavam sim cenas da rua, de pessoas que nem são artistas aí passando, isso é fato. Mas obviamente existem outras explicações mais lógicas e menos complexas sobre todo esse assunto aí, como por exemplo, o fato de que na época era comum eles usarem lá uma parafernália auricular que servia para quem era meio surdo escutar melhor, que se parecia assim, algumas delas se pareciam com algo como uma caixinha, como um celular, e as pessoas carregavam ali do lado do ouvido, ou seja, quem tinha problema de audição usava essa parafernália aí da foto que vocês estão vendo, ou algo parecido, para poder ouvir melhor. Bem, além desse filme aí, há também um filme gravado em 1938, e nessa cena você pode ver aí que tem uma mulher que está saindo junto com outras pessoas de uma fábrica, e na saída ela parece que está segurando algo, e não só isso, parece que ela está conversando como se estivesse num celular. O pessoal que gosta de teorias de conspiração e até sustenta essas teorias aí alega muitas coisas, e uma delas é a seguinte, que essa câmera aí foi colocada de forma aleatória para gravar algum lugar, algum ambiente externo, ou para usar cenas para um filme, embora eu não saiba, tá? E aconteceu o seguinte, tinha algumas pessoas saindo da fábrica, ou passando ali perto, e de repente a mulher que estava no celular seria supostamente uma viajante do tempo que percebeu a filmagem e acabou guardando o celular correndo ali. O interessante é que esse vídeo surgiu pela primeira vez no YouTube há um tempo atrás, e o canal que chegou a colocar ele recebeu vários comentários, e um deles foi de uma pessoa que dizia que reconheceu a mulher na imagem, que alegava ser a avó dele e que não se tratava de nenhuma pessoa que viajou no tempo, muito pelo contrário. Ele dizia que na verdade uma empresa estava testando naquela época alguns modelos de telefone sem fio que eles estavam desenvolvendo ali, e que a avó dele teria sido chamada para participar dessa filmagem aí com o telefone sem fio. No entanto, os comentários do rapaz aí, segundo um outro blog que eu não vou mencionar aqui, foram deletados, e até hoje nenhuma empresa se pronunciou sobre esse assunto aí para dizer que sim ou que não. Bom, e por fim tem um outro filme de 1937. Eu estava fazendo uma pesquisa, mas acabei ficando sem internet, então não consegui completar as minhas pesquisas para saber de fato de onde vem esse filme, qual filme que é. Aliás, se vocês souberem aí e quiserem me dizer, eu agradeço muito. Mas, pelo pouco que eu pesquisei, é o seguinte. Muita gente acredita que essas imagens que você está vendo agora é de 1937 e a mulher que está ali está utilizando um aparelho celular para comunicar com alguém. Inclusive, por várias vezes é possível ver ela mexendo a boca, gesticulando, tentando falar. É claro que eu não preciso dizer que as pessoas que adoram uma conspiração alegam que essa mulher aí também do vídeo é uma viajante do tempo. A viagem no tempo, será que ela é mesmo possível? Será que os antigos tiveram contato com seres alienígenas ou com o próprio ser humano que tem aí uma tecnologia capaz de viajar no tempo? E se for, será que de alguma forma
Pessoas que viajaram no tempo estão prejudicando o nosso presente? Será que as nossas vidas poderiam ser muito melhor ou pior se não houvesse pessoas viajando no tempo? Isso não te incomoda, não te deixa preocupado? Em resumo, me diz aí se você acredita ou não na possibilidade de viajar no tempo, principalmente de voltar ao passado. Bem, antes de encerrar, eu quero deixar 2 recomendações. A primeira é um link aí para o canal do meu amigo Rosmeia, onde tem muitas histórias legais e muita coisa inédita. E quando eu digo inédita, é em detalhes mesmo, porque o cara, ele conhece muito sobre cultura japonesa, ele conhece muita coisa ao redor do mundo, é um cara que viajou muito, então ele tem muita lenda interessante que às vezes só está resumida na internet, mas com ele lá está nos mínimos detalhes. Um abraço para o Rosmeia e quero indicar também o canal do Diego, do Área 51, que às vezes vocês me perguntam se eu vou fazer mais alguma coisa relacionada a alienígena. Bom, eu faço quando dá, mas se você quer achar conteúdo de OVNI, extraterrestre, alienígena, enfim, algo totalmente dedicado a isso, dá um pulo no canal Área 51, que é o canal do Diego. Vou deixar também o link aqui na descrição. E um abraço aí pro Diego, caso ele esteja me assistindo. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. E não esquece, comenta aqui embaixo. Conta pra mim o que vocês acham dessas histórias aí. Se são tudo balela ou se são coisas que estão sim dentro da possibilidade. E não esquece de me dizer também se isso aí não te incomoda um pouco, caso seja algo real. Bom, enfim, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!